A evolução explica o homossexualismo e o bissexualismo na natureza? Boa noite, senhores. Hoje nós vamos discutir esse tópico espinhoso, né? Porque nós vivemos em um tempo em que todo mundo é extremamente sensível, tudo que as pessoas falam vão acabar ofendendo alguns indivíduos que chorarão no cantinho do quarto e te enfiarão um processo, né? Essa é a sociedade em que nós vivemos, em que a verdade não deve ser dita. Então é um tópico que deve ser tomado com bastante cuidado, né? Então eu sou, obviamente, católico. Se você quer saber a minha posição sobre homossexualismo, basta você ler o Catecismo da Igreja Católica, tá? E se te incomodar, então você enfia um processo lá na Igreja Católica e veja o que isso vai te levar, tá? Mas hoje o assunto será não o homossexualismo em humanos, mas sim o dito homossexualismo em animais. E, para tanto, nós vamos assistir um vídeo do Blablalogia discutindo um artigo que saiu na Nature, Ecology and Evolution. Da última vez que a gente reagiu, esse cara ele não havia lido o artigo que ele estava discutindo, né? Vamos ver se ele fez isso dessa vez. Eu peço a todos que se inscrevam no canal, que dê o like, comentem, principalmente quando o tópico é assim. Obviamente o algoritmo do YouTube não nos ajudará. Para quem não me conhece, eu sou biólogo, tenho um doutorado em zoologia pela Universidade de Oxford. Inclusive trabalhava muito com comportamento sexual, seleção sexual. Então eu posso dizer categoricamente que eu sou um especialista em sexo, né? Não da forma com que você imagina. Mas enfim, sem mais delongas, deixa eu só ver se eu estou com a janela dele aqui. Isso. Ups. Coloquei no lugar errado. Ok, there you go. Deixa eu só corrigir isso daqui. Então, vamos escutar o que ele tem a dizer sobre o artigo. Hoje a gente vai falar sobre comportamento de organismos vivos, principalmente comportamento de animais, porque em plantas acontece de tudo e a gente nem discute o que acontece com plantas. Mas a gente vai falar de comportamento de animais, especialmente de um artigo muito legal que saiu com primatas não humanos e relação entre organismos do mesmo sexo, dentro da mesma espécie e organismo do mesmo sexo. E esse trabalho é muito legal porque ele vai discutir evolutivamente por que esse comportamento foi selecionado e se mantém na população. Eu sou Emílio Garcia, você está aqui no Blablalogia e aqui a gente fala de biologia, fala de comportamento, fala de política, fala um pouquinho de qualquer coisa, tá? Então vamos lá, vamos começar. A primeira coisa que a gente tem que deixar muito claro antes de começar um episódio desse é que determinismo biológico não existe. Então a gente não pode cair na falácia, a gente não pode cair no papinho de que as coisas são de determinado jeito porque a biologia determina que são desse jeito. Então, só existe o gênero, só existe o sexo masculino e o sexo feminino. E isso determina como vão ser os comportamentos dos organismos. Não, o comportamento de um macho pegar outro macho é um comportamento antinatural porque desse jeito eles não se reproduzem. E a primeira coisa que a gente tem que falar é que a gente tem uma base biológica e essa base biológica ela é a base sobre a qual o comportamento se desenvolve. E isso acontece na gente, isso acontece em gorilas, isso acontece em lagartos, isso acontece em um monte de organismos. E essa base biológica ela vai ser mais importante em alguns casos, menos importantes em outros casos, tá? Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que dizer antes de entrar nesse assunto, porque esse assunto é super polêmico, não sei por quê, porque as pessoas não deveriam se preocupar com o que o amiguinho tá fazendo, desde que seja combinado entre dois adultos, tá tudo certo, mas a falácia biológica do isso é antinatural, não acontece na natureza, tem que acabar no começo do vídeo. Então, se você pensa algo assim, você está errado, porque você não entende nem como biologia funciona. Você precisa estudar um pouquinho mais de biologia. E eu já vi biólogo defendendo essas palhaçadas, tá? Então tem que parar com essa história, tá bom? Tá, me parece que ele cometeu várias contradições aí, né? Então, bem confusa essa posição dele. O que eu acho muito engraçado nesses movimentos de esquerda, o pessoal do alfabeto, é que se você deixar eles conversarem entre si e desenvolverem, eles vão acabar brigando entre si. Isso tem acontecido nas últimas décadas, né? Então a biologia evolutiva ela era ovacionada por esses grupos no passado. Darwin era um herói, depois trocaram de campo, começaram a falar que Darwin tinha que ser banido do currículo porque ele era racista.
né, enxergava as tribos africanas como inferiores e assim por diante, né? E essa questão aí do comportamento same-sex behavior, que também é fruto de confusão, né? Porque ele traz aí algo que é conhecido como falácia naturalista, né? Ele está dizendo... Primeiro ele diz que não há... dizer que né, a sua biologia não determina o seu comportamento. Mas depois ele vai falar que existe uma base biológica para certos comportamentos. Então me pareceu uma certa contradição, né? O fato do indivíduo ser do sexo masculino, ele vai sim ter um certo padrão de comportamento. Certas atividades humanas, elas se seguem do fato de que você é um homem. Existem, obviamente, existe uma distribuição aí de um comportamento, não quer dizer que todo homem tem que ser, por exemplo, mais agressivo do que toda mulher, mas de maneira geral o homem é assim assado. De maneira geral, o homem tem, sei lá, 20% a mais de massa muscular. Tá? Isso né, seria um caractere morfológico, tá? Mas de comportamento também. Homens têm menos preocupação com a sua própria segurança, né? Você vê os meninos, sei lá, sentando em carrinho de supermercado e descendo a rampa lá do prédio deles, né? Eu fazia muito isso e gravava vídeo, e você não vê mulheres se engajando em comportamentos de risco com tanta frequência, tá? Então, a biologia, sim, ela determina diversos comportamentos, tá? E dentro daqueles comportamentos você vai ter variações, ok? Mas você consegue distinguir os sexos muitas vezes, ok? O que nós não podemos dizer é cometer uma falácia genética e dizer, porque você geneticamente tem uma predisposição, por exemplo, à agressividade, que necessariamente você será um indivíduo agressivo, né? O fato de você ter uma predisposição não quer dizer que essa predisposição ela tem que ser atualizada. Você pode tomar medidas para reduzir o impacto desse fator genético, ok? Agora, ele citar a questão da falácia naturalista, né, e dizer que as pessoas ficam dizendo aí que tal comportamento é antinatural e porque não sei o que das contas. Na verdade, ele inverteu a discussão. Quem comete a falácia naturalista, geralmente, é o pessoal que ele faz parte, né, do grupo. Então, as pessoas da agenda esquerdista, o pessoal, né, da agenda do alfabeto, eles que costumam dizer, os animais fazem isso, logo é natural, logo por que você critica humanos que também o fazem, né? São essas pessoas que criticam, que cometem a falácia naturalista, tá? Quando um cristão usa do termo natureza, ou ao menos um católico bem informado e diz, é contrário à natureza, ele não está querendo dizer que o comportamento em questão, seja qual ele for, ele não ocorre na natureza, ele não é fisicamente possível de ocorrer na natureza. Ele está fazendo uma afirmação filosófica, tá? Natureza, nesse caso, seria algo da disciplina da metafísica, seria a forma substancial, né? A natureza humana. Então, seria contrário à natureza do homem, qua animal racional, agir de tal ou tal forma, ok? Então, seria, sei lá, contra a natureza de um esquilo, que tem parte da sua natureza é se comportar de tal e tal forma, comer tal comida, que ele tenha, sei lá, uma predisposição a comer pasta de dente ao invés de buscar, né, nozes. Ou ao invés de cavar e esconder as nozes, ele tende a largar essas nozes em qualquer lugar e perdê-las, tá? Então, esse comportamento ele seria antinatural, porque o esquilo ele não está atingindo o seu telos, o seu fim qua esquilo. Então, não quer dizer que o comportamento não possa ocorrer na natureza. Então, nessas discussões aí de same-sex behavior na natureza, que hoje em dia nem se fala mais homossexualismo, porque o que eu falei, por causa das agendas brigando, né? Antes se achava
que falar homossexualismo era bom, porque aí mostra que ocorre em várias espécies, não só no homem, mas depois começou a falar que não pode comparar homem com animal, aí tem que dizer que é só same-sex behavior ao invés de homossexualismo, etc. E fica nessa aí para respeitar a sensibilidade de quem quer que seja, tá? Mas eu acho que nessas discussões você tem dois extremos que são errados, né? Você tem, sei lá, o seu pastor evangélico, que fica escandalizado com animais, sei lá, bonobos, tendo contato genital entre membros do mesmo sexo, porque ele não consegue acreditar que Deus, sei lá, teria criado organismos que fazem isso, né? Já assumindo aí uma teologia e uma filosofia ruins, né? Uma vez que nem todo comportamento, nem toda estrutura, mas, sei lá, característica de um organismo necessariamente foi criada com o organismo, né? Você tem mutações, você tem desvio de comportamento, você tem doenças, você tem, enfim, várias coisas que não necessariamente foram criadas com o organismo, né? O primeiro humano não foi criado com anemia falciforme, entendeu? Então, ainda que você ache o comportamento homossexual antinatural, quer que seja, você não precisa negá-lo, porque isso acaba entrando em contradição com a sua ideia de um Deus que não aceita homossexualidade, tá? Então você tem, por um lado, essas pessoas com má teologia, uma visão basicamente só focada Bíblia, sem um alicerce filosófico e teológico, que vão então querer ou minimizar a ocorrência desses eventos, ou dizer que eles não existem, ou o que é que seja. E por outro lado, que eu acho que é o mais comum nos tempos atuais, você também tem pessoas impondo, né, a sua agenda na natureza, enxergando mais coisas do que verdadeiramente existe, né? Então, a primeira coisa que um pesquisador deveria fazer quando discutir esses assuntos ou escrever um artigo deveria ser definir o que ele considera same-sex behavior. Então, e até onde eu sei, por exemplo, não há nenhuma evidência, posso estar errado, alguém quiser me apontar alguma espécie que o faça. Tipo, por exemplo, eu peço aos senhores, caso até o presente momento, os senhores não tenham tirado os seus filhos mais jovens da sala, que o façam, né? É impossível conversar sobre esse assunto de uma forma 100% modesta, né? Mas eu farei o melhor possível. Mas, enfim, eu desconheço na literatura exemplos de penetração, né, anal entre machos. Tá? Então, veja já que a própria definição de same-sex behavior não será equivalente ao que a gente entende por homossexualismo aí em humanos, tá? Então, ele fez uma confusão danada ali, né, sobre o que é biologicamente. Inclusive, esse negócio de falácia genética, quem cometia também era o pessoal do abecedário, né, o pessoal da agenda gay. Você lembra as músicas lá, I'm born this way, né? Eu nasci dessa forma, não há nada que eu possa fazer, você não é a sociedade que impõe esse comportamento, eu sou assim. Então, você está dizendo que a sua biologia está determinando o seu comportamento homossexual. E agora ele já está alterando, dizendo que isso é falácia. Então, decida-se. O homossexualismo ele é genético, né? O pessoal aí do gene gay, ou ele não é genético, então ele é comportamental. Qual que é a posição politicamente correta atualmente? De acordo com esse rapaz aí, pelo visto, não é genético. Ou ao menos o fato de ser genético não vai determinar o seu comportamento necessariamente. Nesse caso, eu concordaria. Você tem aí homossexuais que eles têm uma atração por pessoas do mesmo sexo, mas são católicos praticantes. Eles não atualizam essa vontade no ato, vivem uma vida de celibato. Então, mostrando que a genética ele não vai determinar como eles vão agir, tá? Mas vai influenciar as sensações, né, e alguns aspectos aí do comportamento, sim. Mas enfim. Mas mesmo assim, vamos
usar um pouquinho de biologia. Então, o que a gente sabe hoje é que se a gente for pegar todas as espécies de vertebrados conhecidas, e tem alguns trabalhos que mostram até umas interações com invertebrados, mas nem vamos entrar nisso, a gente vai ter mais ou menos 1.500 espécies em que o comportamento sexual acontece entre indivíduos do mesmo sexo biológico. Então eu tenho um macho biológico tentando ou tendo uma relação sexual com outro macho biológico, ou eu tenho uma fêmea biológica tendo uma relação sexual com outra fêmea biológica. A gente já viu isso acontecendo em golfinho, a gente já viu isso acontecendo em elefante, a gente já viu isso acontecendo em baleia, a gente já viu isso acontecendo muito em aves, a gente já viu isso acontecendo em primatas muito parecidos com a gente. Exemplos clássicos são as sociedades baseadas em fêmeas das bonobos, em que elas se divertem o dia inteiro entre elas e elas só aceitam macho de vez em quando para fazer o ato sexual, para se reproduzir. E uma coisa... Tá, isso aí ele deu uma embelezada na história, né? As bonobos não ficam fazendo sexo o dia inteiro entre elas e o macho só é autorizado de vez em quando só para fazer o papel funcional dele de reprodução. Não. O bonobo tem alguns comportamentos aí de novo, tirei as crianças da sala, né? Mas eles esfregam a genitália brevemente uns nos outros. E a ideia é que isso seja feito para aliviar tensões ali em situações ali pós-estressantes, né? E os machos eles estão presentes no grupo também, tá? Mas são sociedades matriarcais. Mas veja como ele embeleza as histórias, né? Dessas 1.500 espécies aí, você teria que ver o que está sendo chamado de same-sex behavior. Né? Do jeito que ele fala, parece que os organismos estão fazendo sexo, estão vivendo juntos, fazendo sexo, quando essa não é a verdade. Ou ficam exclusivamente só com o sexo oposto, tá? O que não é o caso. Talvez em aves, algumas vezes, você tenha duas fêmeas cuidando dos mesmos ovos, mas, de novo, a própria explicação desse comportamento ela ainda é extremamente debatida e problemática. Isso não sou eu que estou falando. Se você pegar... deixa eu ver. Eu não sei se vai ter alguma coisa errada. Eu vou dar uma pausa aqui, peraí. Então, se você pegar o próprio artigo que ele está se referindo, né, que é esse aqui, Ecological and Social Pressures Drive Same-Sex Sexual Behavior in Non-Human Primates. Eu estou sem óculos. Observações de comportamento sexual entre o mesmo sexo são frequentemente compostas por anedotas e são reportadas com pouca frequência, né? Underreported já assume que deveria ter mais, né? Isso também já é uma pressuposição sua por causa, o pessoal era preconceituoso e não escrevia sobre o comportamento. Ou pode ser que tem pouco porque tem pouco mesmo, né? As origens evolucionárias do comportamento sexual do mesmo sexo em animais permanece controversa. Alguns pesquisadores propõem, eu adoro essas explicações evolucionistas, vão ver que isso aqui é mumble jumble, é uma sentença que não significa absolutamente nada. Alguns pesquisadores propõem que o comportamento sexual no mesmo sexo pode ter evoluído de uma condição ancestral de comportamento sexual indiscriminado, que foi mais tarde moldado por pressões seletivas específicas em cada linhagem. Então, olha só como é que eles não conseguem escrever sobre evolução, que é algo que eu já critiquei 1 milhão de vezes aqui nesse canal, sem colocar um certo determinismo, uma certa teleologia, um certo direcionamento no processo evolutivo, né? Então, primeiro, essa premissa aqui é completamente surreal, né? Então, você achar que o estado ancestral das espécies era comportamento sexual indiscriminado, né? Então, só mostra a mentalidade desse povo. O que a gente sabe é que em espécies com 2 sexos, o comportamento ele é sexual, ele é entre os 2 sexos, porque ele traz ele gera a reprodução, ele causa a prole. Então, pressupor que o comportamento anterior era indiscriminado, todo mundo fazia sexo com todo mundo, mostra que você deve ter passado aí muito da sua vida dentro de uma sauna gay
E isso acabou influenciando na sua teoria, né? E dizer que pressões seletivas moldaram o comportamento sexual, né? Então, que pressões seletivas são essas? E como é que elas moldam o comportamento? Você não pode moldar nada. É a alteração genética que tem que ocorrer antes do ambiente eliminar as variantes menos adaptadas. Então, não tem como pressão seletiva pressionar, pressão seletiva moldar nada, né? Isso aí é uma antropomorfização da evolução. Tá? Tem outras explicações, como, por exemplo, facilitar a formação de alianças ou sinalizar dominância dentro dos grupos. E aí eu te pergunto, se for uma questão de sinalizar a dominância, então isso é um comportamento sexual, é um comportamento homossexual? Então vejam que é por isso que o termo homossexualismo foi jogado, uma das razões pelas quais esse termo foi jogado fora da literatura, tá? Foi por causa também de questões aí de esquerda, mas também porque não é exatamente o que ocorre em humanos, né? Você não mostra dominância em cima do seu coleguinha lá no ensino médio dando um beijo na boca dele, né? Ou tentando montar em cima dele. Então, qual que é o paralelo de um macho montar em outro macho para colocá-lo sob submissão e o comportamento homossexual em humanos? Nenhum. Então, as duas características elas não são necessariamente equivalentes ou homólogas. Tá? Elas têm uma mesma base evolutiva. Tá? Então, a aquisição de habilidades na qual o indivíduo mais novo faz montas com o mesmo parceiro para praticar como prática para a maturidade sexual. Então, os carinhas estariam praticando Então, de novo, que homem que faz sexo com homem para praticar para quando ele for pegar a mulher depois, né? Entendeu? Ou confundir a identidade em espécies em que a discriminação sexual é baixa. Isso ocorre em peixes, por exemplo. Você tem alguns machos que têm um fenótipo parecido com a fêmea, né? Às vezes chamamos de macho satélite, e que ele tem uma estratégia sexual diferente. Então, ao invés de usar o tamanho para alcançar a dominância e controlar as fêmeas, ele tem uma aparência parecida com a da fêmea, porque aí o macho dominante não o reconhece e ele aproveita aquele momento para fazer um sexo rápido com as fêmeas. Né? Lembrando que em peixes, geralmente, né, a ejaculação e a fertilização ela ocorre fora do corpo, na água. Né? Então ele vai lá, na hora que o macho dominante está ejaculando nos óvulos da fêmea, o machinho lá, satélite, ele enfia no meio lá, ejacula junto e fertiliza alguns óvulos. Às vezes esse macho pode ser confundido, exatamente porque a estratégia dele é parecer com uma fêmea, e um macho acabar fazendo sexo com ele. Então isso seria um comportamento homossexual? Claro que não, né? Então, mais uma vez, não faria sentido chamar isso de homosexual behavior. Então, você chama de same-sex behavior. Então, veja o que realmente seriam esses ditos comportamentos. Tá? E vejam que eles são diversos, eles são raríssimos, tá? Eles são geralmente anedotas. Fulano viu tal coisa. Então, pode ter certeza que desses 1.500 aí que ele está falando, a vasta maioria se trata de uma observação de um macho montando em um outro macho e pronto. Não é algo recorrente, parte do sistema social daquele grupo, tá? Então, há muita falta de clareza quando essas coisas são informadas, né, para vocês. E aqui, esse aqui é um resultado extremamente importante de outro estudo, né? Então, por exemplo, esse suposto comportamento same-sex behavior, que, mais uma vez, eu não acho que é uma coisa só. Então, isso aqui já é problemático de colocar tudo dentro de uma única categoria. Mostrou que a heritability, né, a herdabilidade desse comportamento no macaco reso é de 6,4%. Tá? Ou seja, baixíssimo. Isso assumindo que essa herdabilidade foi calculada da forma apropriada, o que eu acho bem provável que não tenha sido. Eu teria que ler esse artigo. Mas ainda que tenha sido, isso aqui está dizendo que o comportamento, o same-sex behavior,
apenas 6,4% poderia ser explicado por variação a nível genético. Tá? Então, todo o resto aí, tá? Seria basicamente variação comportamental. Por que isso é importante? Porque o ambiental, porque para que haja evolução, né, de acordo com a síntese moderna, você tem que ter variabilidade genética. Se o comportamento ele não é herdável, então ele não pode ser passado adiante. Ele é explicado por simplesmente fatores sociais ou ambientais, ok? Então, se a sua herdabilidade é de 6,4%, significa que apenas 6,4% da variabilidade no comportamento sexual é explicada pela genética, ou seja, não é tão herdável assim, né? Então, basicamente, todo o resto aí é social, ambiental, ok? Então vamos lá. Coisa muito importante da gente entender desse rolê é que por muito tempo um monte de gente discutiu esse comportamento, discutiu a biologia disso sobre duas óticas. A primeira ótica é que isso desmentiria parte da evolução defendida pelo Darwin, então isso seria não evolutivo. E a segunda coisa que a gente percebe é muita gente dizendo, como eu disse anteriormente, que isso não é natural. Então vamos lá. Primeira parte é, a gente já definiu, para com essa história desse determinismo biológico burro, você não entende de biologia se você defende isso, porque a biologia ou as células do seu corpo determinam parte do que você vai enxergar. E a segunda parte é o valor evolutivo desse tipo de comportamento. Então tem um trabalho... De novo, ele não se contradizeu ali de novo. A biologia determina algumas coisas ou não, meu amigo? Então existe determinismo dialético ou não? Você pode dizer que a totalidade, talvez, né, você não é só explicado pela sua biologia, principalmente enquanto humano, que você é um animal racional. Mas você não... Enfim... muito legal, que foi publicado na Nature Ecology and Evolution, agora em 2026, artigo fresquinho, acabou de sair no dia 12 de janeiro de 2026, foi publicado ontem esse artigo, e esse artigo se chama Ecological and Social Pressures Drive Same-Sex Sexual Behavior in No Human Primates. Então, o que esses caras foram fazer? Foram estudar o comportamento desses animais, ver em que casos o comportamento acontecia, então, será que a gente achava algum fator ambiental, por exemplo, que poderia selecionar esse tipo de comportamento, e aí o que a gente também conseguia perceber, encontrar esses padrões dentro desses grupos de primatas e como esses primatas se comportam e por que eles se comportam dessa maneira, e principalmente do ponto de vista evolutivo, por que isso aconteceria, tá? Então eles pegaram trabalhos e comportamentos de 491 espécies de primatas não humanos e eles identificaram esse padrão de relação entre organismos do mesmo sexo em 59 espécies diferentes, incluindo lêmures, macacos e grandes macacos, os gorilas, por exemplo, nas Américas, na África e na Ásia. Então, além de tudo, esse comportamento ele está espalhado por todos os lugares, tá? E aí a primeira coisa que a gente precisa dizer é que já tem trabalhos com outros grupos de animais que mostram a importância evolutiva desse comportamento. Então você já vê, e mesmo com esses dados, né, não são todas as espécies, mas supondo que fossem todas as espécies de primatas, forem essas 491 aí, você dizer que 59 você observou esse comportamento, você já vê que não é algo assim tão comum como eles querem dar a impressão. Só que tem um outro problema, tá? É o que eu falei. Qual que é a definição? Algumas vezes esses trabalhos eram anedotas. Você viu o comportamento uma única vez e você já coloca, então, aquela espécie como sendo uma espécie que tem ocorrência de comportamento assim, se assado, tá? Então, isso não é o Rômulo dando desculpa. Se você olhar o próprio artigo, eles vão falar aqui, ó, que dessas 59 espécies, somente 23 foram observadas na natureza e com mais de uma ou duas observações, tá? Então, a maioria dessas espécies, esse dito comportamento sexual entre membros do mesmo sexo, ele ocorreu em zoológico ou foi observado uma vez ou duas vezes. Tá? Por que
zoológico não conta, porque animais em cativeiro, eles estão em condições não naturais e muitas vezes você observa comportamentos que não ocorrem na natureza ali, tá? Inclusive, alguns comportamentos são frutos do próprio estresse, de estarem confinados e assim por diante, tá? Então, veja que menos de 10%, uns 5% das espécies mostraram algum comportamento aí desse tipo, né? E lembrando que não é 2 macacos deitando ali numa caverna e namorando e ficando a vida inteira juntos. Não, são, às vezes, demonstrações de dominância. Então, vocês aí que observam esse pessoal usando esses exemplos para dizer que é uma coisa que ocorre na natureza inteira e cometendo a falácia que esse rapaz aí, inclusive, está dizendo que são os críticos que cometem, né? Porque ocorre na natureza, logo o humano também faz e é bom, é normal. Então, vejam que isso não procede, tá? Mas, enfim. Tem um trabalho com aves que é muito bonito, eu não separei o trabalho, eu posso até falar dele um outro dia, que mostra principalmente em aves monogâmicas. Então olha que interessante, você tem casos de aves monogâmicas, e aqui a gente tá falando de uma monogamia que acontece naquele estágio reprodutivo, não acontece o tempo todo, e a gente tem esses casos dessas aves monogâmicas que você vai ter esses casais de mesmo sexo que se formam e que não vão produzir filhotes. Mas é muito legal como os trabalhos mostram, por exemplo, que muitas vezes esses casais, eles ajudam no cuidado de outros filhotes que não são filhotes deles. Então que eles aumentam a probabilidade de sobrevivência da população como um todo por estarem presentes como um casal não monogâmico naquela população de aves. Isso é muito interessante. Esse trabalho é muito legal porque ele mostra por que esses... E aqui dizendo que nesse caso de aves tem uma base genética, provavelmente em seres humanos também tem uma base genética desse tipo de comportamento, que não é só isso, não vamos falar de determinismo biológico, mas isso seria selecionado na população em uma porcentagem porque isso aumentaria a probabilidade de sobrevivência de filhotes daquela população. Então já é muito legal a gente perceber que em aves isso é favorável para o conjunto, apesar do indivíduo não ser tão favorecido diretamente, ele é favorecido indiretamente, tá? E aí... Tá, isso está errado. É o que ele acabou descrevendo aí, sem querer, é o que chama-se na biologia de seleção de grupo, que é, se você perguntar para um Richard Dawkins da vida e fazer o que ele acabou de fazer aí, dar essa descrição, ele vai rir na sua cara. Vai dizer que seleção de grupo não existe, porque a unidade de seleção seria alguns... O pessoal mais da ecologia vai dizer que é o indivíduo, o pessoal mais da síntese moderna vai dizer que é o gene, mas você não tem seleção a nível de grupo. Então, o que ele deveria ter dito, que é uma hipótese sem suporte empírico, tá? Na minha opinião, tendo estudado esses assuntos, é o que eles chamam de kin selection, né? Seleção de parentesco. Então, não é que você vai ajudar a população de maneira geral, como ele falou aí. A ideia, né, que também ele chama essa posição aí que ele descreveu de ajudante de ninho, tá? Seria que, o homossexual, ele mesmo não tem sucesso reprodutivo, o que é um problema, tá? Ele havia dito que por muito tempo se disse que o homossexualismo, o comportamento same-sex behavior, seria um problema para a teoria da evolução. Isso não é no passado, isso ainda é um problema atual, tá? Porque todos sabem, e a gente escuta isso com frequência, a evolução depende de reprodução e variabilidade. Se você não está reproduzindo, e se o seu comportamento for geneticamente determinado ou influenciado, e você não passa essas variedades de genes para frente, essa característica para frente, então essa característica morrerá com você. Então, por que o comportamento, o same-sex behavior, permaneceria na população, sendo que ele não é passado para frente, né? Então, uma explicação seria que é algo puramente comportamental, sem base genética, social, enfim, por qualquer razão que seja. Então, como isso não agrada a alguns, passou-se, por exemplo, a especular que seja uma questão de kin selection. Então, ainda que o indivíduo homossexual tenha um alelo de algum gene que acabe influenciando algum tipo de comportamento homossexual, ainda que ele não passe isso para frente, por uma questão de parentesco, há uma probabilidade X que a irmã também tenha herdado aquele
aquele alelo dos pais. Então, se ou o irmão, né? Então, se a irmã ou o irmão homossexual ajudarem na criação dos filhos do irmão ou da irmã hétero, então isso levaria a um aumento do sucesso reprodutivo da irmã ou do irmão e faria com que esse alelo aí permanecesse na população, porque daria uma vantagem comparado aos casais, aos irmãos totalmente hétero, em que um não ajudaria o outro, né? Aí eu te pergunto aí quantos homossexuais você conhece que passam grande parte do seu tempo ajudando a irmã ou o irmão a cuidar dos filhos, né? Mas enfim, então isso é uma hipótese, tá? Para tentar justificar essa frequência de alelos aí. Não, até onde eu entendo, não há suporte empírico. Isso aí são modelos matemáticos, já assumindo condições ideais e assim assado. E, na minha opinião, acabam colocando uma certa agência aos genes e uma certa capacidade de prever o futuro, tá? Então, é uma coisa interessante. Mas, então, sim, a homossexualidade, ela permanece problemática para um arcabouço evolucionista, tá? É por isso que você tem artigos como esse, tentando explicar se o homossexualismo seria, ou same-sex behavior seria herdável e qual seriam, então, os fatores adaptativos desse comportamento. E ele diz aí que as aves não teriam filhos, né, e ajudariam os outros. Geralmente, esses casais monogâmicos aí que se formam, tá, são em albatrozes e outras espécies, eles não são de dois machos, são de fêmeas que têm, sim, filhotes e cuidam dos ovos, tá, juntas. Então, poderia ser um caso de duas amigas se ajudando. Então, mais uma vez, dependendo da sua agenda, dependendo dos seus vieses, você vai interpretar esse comportamento de uma forma ou de outra, tá? Mas ainda que seja, suponha que seja duas fêmeas ali cuidando dos ovos e agindo como um casal monogâmico de aves, isso não implica que isso é um comportamento né, que é frequente, que é parte da estrutura social desses organismos. Né? Ainda assim, são coisas raras, não é a norma, mas as pessoas ficam, né, aumentando a história, embelezando a história para, obviamente, encaixar aí com a sua agenda. E o que esses caras foram perceber nesse trabalho? Eles foram perceber que esse tipo de comportamento, ele aparece em primatas que vivem em duas situações extremas básicas, tá? A primeira situação extrema básica é uma situação de diminuição da quantidade de recursos. Então, animais que vivem em locais que vão ter recursos um pouquinho mais escassos, eles tendem, ou essas espécies que existem nessas áreas de recursos um pouco mais escassos, tendem a apresentar esse comportamento de relação entre sexo com uma frequência maior, ou animais que vivem em locais que você tem uma pressão de predação muito alta. E aí... Então, quando as condições são ruins, você fica gay. Basicamente é o que o artigo está falando. Isso gera uma hipótese, e eu achei essa hipótese bem interessante. Mas, de novo, aqui é uma hipótese. E é a hipótese do liberar a pressão. Então, no caso dos primatas, seria transar para diminuir o estresse. A válvula de escape. Então, eu vou usar minha válvula de escape aqui, vou pegar o meu amiguinho aqui na broderagem, a gente vai dar carinho um no outro, e isso faz com que a gente fique menos estressado nesses ambientes estressantes. Então, tá vendo como é que ele... Tá vendo a terminologia errada para passar uma mensagem errada, né? Eles vão transar. Aí você imagina o quê? O que eu falei, 2 chimpanzés ou 2 bonobos deitando ali, tendo uma relação íntima sexual e assim por diante. Não, se você pegar um vídeo aí, bota no Google e no YouTube e coloca same-sex behavior bonobo, você vai ver que são 2 fêmeas, elas ficam de costas uma para outra, esfrega a cloaca por 10 segundos, cloaca. A vagina por 10 segundos, ou a parte genital ali, toda, eles, né, em fêmeas, em macacos, costuma ficar aquela região inchada ali, esfrega e vai embora, tá? Então, mais uma vez, isso aí é sexo? Isso aí poderia ser uma demonstração comportamental de, sei lá, de afeto, de dominância, de aliviar a tensão? Como é que você categoriza isso como same-sex ou transar, entende? Em aves, o sexo de aves, cara, dura 5 segundos.
Inclusive, não há evidência nenhuma de que fêmeas tenham prazer com sexo, até porque é um contato de cloaca, né? A maioria das aves não tem falo, não tem pênis. Pênis não é o termo correto, seria falos, mas elas não têm. Galinha, por exemplo, quem cuida de galinha aí na roça sabe que o galo não tem falo. Ele monta na galinha, nas costas da galinha, muitas vezes ele tem que bicar ela no pescoço, ele, né, dobra ali as costas, encosta a cloaca na cloaca da fêmea e aí o esperma, basicamente, ele escorre, tá? Então, não há nenhuma evidência que as fêmeas gostam disso. Inclusive, os machos se forçam nas fêmeas com frequência, tá? Então, como é que você pode chamar isso de duas fêmeas? Elas estão transando, essas aves aí, né? Duas fêmeas que relam a cloaca uma na outra em 3 segundos. Foi sexo. Estão fazendo isso para aliviar a tensão e não sei o que das contas, né? Então, veja que é muito difícil você se colocar no animal. Então você acaba trazendo vieses, e não estou dizendo que é só o pessoal da abecedária que faz isso, você, um pastor evangélico, um católico, quer que seja, também possa trazer seus vieses, tá? E impor essa maneira de pensar do homem no animal. Inclusive o Thomas Nagel, um ateu famoso, que é inclusive muito crítico da teoria da evolução como explicação para a inteligência humana e outras coisas, ele escreveu um artigo famoso, né, que basicamente o trouxe para a proeminência, que chama How It Is to Be a Bat, uma coisa desse tipo, né? Como é que é ser um morcego, né? Então, como é que é enxergar com a voz? Você não sabe. Então, você está sempre ali, tem uma barreira epistemológica, uma barreira de conhecimento. Você vai saber indiretamente, conhecer indiretamente o que o animal está realmente enxergando ou fazendo. Você tem que modelar aquilo, tentar transformar aquilo para algo que seja compreensível para você. E, obviamente, você está perdendo informação. Não dá para você saber o que está ali no cérebro do morcego, como é que o morcego percebe o mundo. Então, você impor os seus vieses humanos nos animais e dizer, tá vendo, um animal é homossexual também. Isso é um erro. Nós não sabemos, está ali no próprio artigo, ainda é controverso, não se entende exatamente o que esses animais estão fazendo. Qual é a função desses comportamentos, tá? Então, pegar isso aí de alicerce teórico para defender um movimento gay, como ocorre com muita frequência, isso é desonestidade, tá? A partir do momento que eu tenho esses ambientes estressantes, talvez a minha válvula de escape seja essa. Então eu vou usar essas relações como uma válvula de escape. Lembrando que em muitos desses casos, esses animais eles não são fechados na caixinha do eu só tenho relações sexuais com outros machos tendo relações com machos ou fêmeas tendo relações com fêmeas, tá? Eles também vão ser mais bissexuais, eles vão se encaixar num espaço um pouquinho mais... Bissexual é uma terminologia humana usada para comportamentos humanos. Esses animais não são bissexuais. Tá? Esses animais têm comportamentos que, no critério do biólogo, se encaixam como sexuais com membros do outro sexo. Mas não quer dizer que eles tenham uma atração pelo membro do outro sexo. Como eu falei, algumas vezes os comportamentos são de dominância. Então, um macho que monta no outro macho sem penetração para colocá-lo subordinado, isso aí é porque ele é um bissexual. Então veja o problema de você usar essa terminologia aí humana nesses organismos. E os artigos não usam essa terminologia, tá? A palavra bissexual não aparece em nenhum momento no artigo. Beleza? Uma outra explicação possível... Nem homossexual. Para isso acontecer, e aí essa explicação está muito mais ligada a um terceiro fator que seria organizações sociais mais complexas, como acontece em chimpanzés, e a gente vai ter as bonobos como exemplo, como acontece em chimpanzés que não são bonobos também, que vão ter relações desse tipo, como acontece em gorilas, que a gente vai ter esse tipo de coisa também, esse tipo de comportamento também, que é a história da formação de laços. Então aqui a gente está falando de uma troca de carinho, uma troca de interação, que vai fazer com que esse grupo fique mais unido, que esse grupo fique um pouquinho mais fechado. Então, que além desse comportamento ser comum na natureza e muito comum em primatas não humanos, ele também teria vantagens evolutivas que faria com que ele fosse selecionado com o passar do tempo em uma porcentagem da população. Então, eles vão discutir isso nesse artigo que eu mostrei aqui para vocês. Quem quiser ler o artigo, ele tá aqui na descrição da live, na descrição do vídeo de hoje, e ele vai fazer essa análise do porquê que evolutivamente esses comportamentos são selecionados em determinadas espécies de animais, tá bom? É isso
isso, e tem uma última coisa. Em todos os momentos desse artigo, eles deixam muito claro que eles estão discutindo primatas não humanos. O comportamento humano é mais complexo, é mais diverso, e eles não entram nessa discussão. Em nenhum momento eles dizem que as hipóteses que eles levantaram não podem explicar parte do que a gente vê em humanos. Mas eles deixam bem claro que esse não é o objetivo deles nesse trabalho, tá bom? João falou, interessante aí... Então, foi ele que falou, não foi eu. Então, você aí dessa comunidade, pare de usar essas ocorrências de same-sex behavior em outros animais para justificar a sua agenda. Tá? Isso quem falou foi ele, não fui eu. Tá? E o artigo não faz bem isso que ele está falando. Eu acho que é mais um artigo que ele não leu. Tá? Ele deve ter passado o olho no artigo. Se vocês quiserem, eu posso fazer um outro vídeo avaliando o artigo na íntegra, o que realmente eles estão mostrando, mas é um artigo associativo, tá? Então, você não está demonstrando relação causal nenhuma. Como eu disse, até onde se sabe, nesse aqui não se calculou a herdabilidade, não tem nada de genética aqui. Então, você está fazendo um estudo de filogenética mais comportamento e bolando hipótese, vendo simplesmente se existe uma associação, né? Como, por exemplo, lá... climas extremos, escassez de recursos, pressão de predação. Então, basicamente, a única coisa que você vai tentar demonstrar é grupos que, sei lá, se tiver duas espécies, uma que vive em climas várias espécies, algumas vivem em climas extremos, outras vivem em climas mais amenos. Existe uma maior probabilidade de que espécies que vivem em climas mais extremos possuam indivíduos manifestando um comportamento same-sex behavior, tá? Então, são simplesmente associações, não há uma relação causal sendo demonstrada, tá? E eu acho essas análises filogenéticas aqui, né, tentar traçar, vai dizer, né, a maioria dos grupos de primatas já tem o comportamento que tá essas, né? Então, aqui tem a árvore filogenética, né, supostamente mostrando o parentesco entre essas espécies. Quanto mais próximos aqui na árvore, seriam os grupos irmãos, eles seriam mais próximos uns dos outros. Então, cada coloração aqui seria talvez, sei lá, uma família ou um grupo mais alto aí de primatas. E esses os quadrados vermelhos e azuis seriam as espécies que você tem observações de comportamento same-sex behavior, né? Aí você tenta traçar, então isso aí evoluiu aqui na base, isso evoluiu 50 vezes independentemente, evoluiu uma vez só nesse grupo aqui, etc e tal, né? O problema, logo de cara, para mim, independente de você acreditar em árvore filogenética ou não, um problema para mim metodológico, é que você está enfiando todos esses comportamentos aí que a gente discutiu dentro de um caractere, que é same-sex behavior. Então, se nessa espécie aqui, um macho monta num macho ocasionalmente uma vez a cada, sei lá, 5 anos, porque isso leva à submissão do outro macho e é um comportamento de hierarquia, aí você vai colocar isso dentro do mesmo balaio do bonobo, que as fêmeas ficam, sei lá, esfregando genitália uma na outra para aliviar a tensão em momentos de estresse, enfim. Então você está colocando isso tudo aí no mesmo balaio, dizendo que é um caractere só e tentando traçar a origem desse caractere em uma árvore. Então isso para mim é bem problemático. E eu achei interessante que nesse artigo, eu teria que ver se é o caso para todos os artigos da Nature, Ecology and Evolution, mas os artigos da Nature, eles geralmente liberam o arquivo de peer review. Então você pode ver os comentários dos revisores e as respostas dos autores. Não tem arquivo de peer review para esse artigo. Eu teria que dar uma olhada, conferir se isso... Eu sei que a Nature Communications tem isso, a Nature Genetics tem. Eu achava que era uma coisa geral do grupo Nature. Então, se esse for o caso e esse artigo não tiver, eu acho isso muito estranho. A gente não poder ler o que os revisores falaram, tá? Enfim, não estou querendo criar uma teoria da conspiração aqui, mas achei estranho, porque eu queria ver os comentários dos revisores, eu queria ver como que tinha sido o artigo original,
o que eles modificaram, se houve críticas e assim por diante, tá? Mas é isso, galera. Já dá quase 50 minutos. Tentei ser o menos polêmico possível. Como eu disse, isso não é um vídeo de catolicismo. Eu não estou aqui para discutir os aspectos morais de homossexualismo, mas várias pessoas ao longo dos anos têm me pedido, e comportamento homossexual em animais, e como é que é isso daí, como que isso... como é que a gente explica isso sob uma ótica católica, etc. Bom, a gente não conhece as causas, nós não entendemos muito bem ainda o porquê que esses comportamentos existem. Eles não são paralelos ao que ocorre em humanos, como eu falei, tá? Se você duvida de mim, vamos achar como que os autores definiram same-sex behavior. Cadê os métodos? Methods. Ok. Tá aí, ó. Então, primeiro, same-sex behavior foi definido como tipicamente um comportamento sexual entre membros do mesmo sexo. Isso predominantemente envolveu montar, né? Pode ser tanto ventral ou ventro dorsal, né? Nas costas ou né, de frente um para o outro. Ou toques genitais e felátio. Felátio, eu imagino que seja, sei lá, chupar o órgão genital do outro, né? Então, veja que sequer penetração anal é listada aqui, que é o mais comum aí em humanos, tá? Tanto comportamento entre homens, machos e machos, e fêmeas foram incluídas. Interações entre indivíduos do mesmo sexo, que são tipicamente não sexuais em natureza, não foram incluídas para diminuir a ambiguidade por causa da intenção do comportamento. Por exemplo, grooming é quando você fica fazendo carinho, tirando, sei lá, piolho um do outro, né? Acariciando, sei lá. Isso ocorre em várias espécies, não tem absolutamente nada a ver com sexo. Mas o fato de eles terem colocado isso daqui, e mais acima isso é mencionado, tá? Quando eles estão falando da triagem, como é que eles selecionaram quais artigos? No início eles selecionaram 1.000 e tantos artigos, 1.772 artigos, tá? Que mencionavam same-sex behavior, segundo os critérios desse artigo aqui, para busca. Desses 1.732, eles só mantiveram me dá um segundo aqui, deixa eu só achar aqui, para vocês não ficarem nesse tédio aí. Então tá aí, dos 1.700 e caramba de artigos, somente 96 artigos passaram os critérios de inclusão e eles procederam para extrair os dados. Tá? Alguns... Então você vê que dos supostos milhares de artigos, alguns eram basicamente anedotas ou eram grooming, né? Eram carícias. Então, onde que está o viés aí? Então, se você analisa um por um, realmente lê o que está ali no artigo, usando o critério de pessoas que querem estudar esse comportamento, tá? E eu imagino que devam ser de uma certa lado dessa discussão. Ainda assim, você só consegue resgatar 96 dentre os quase 2.000. Tá? Então vejam que há um viés aí na literatura e não é um viés conservador, não. Então eu não sei porque eles falam que é underrepresented. Eu diria que é overrepresented, porque qualquer anedota vira evidência de que o comportamento existe, tá? Mas enfim, eu acho que é algo que vale a pena ser estudado. Eu não estou dizendo aqui que isso deva ser ignorado, não. Eu acho que é interessante. Eu acho que um biólogo católico poderia muito bem fazer um estudo sobre esse tipo de comportamento, tentar eliminar o seu viés, e qualquer que ele seja, e tentar entender, pensar como um macaco, basicamente, né? E tentar entender qual é a função
daquele comportamento, se é que há alguma para aquela espécie. Tá? E não fazer essa transposição com humanos, tá? Porque a coisa não se segue uma da outra. Tá? Se você fizer esse tipo de transposição, lembre-se que a falácia naturalista ela é mais perigosa para você do que para nós. Tá? Porque se você disser, macacos têm comportamento sexual com membros do mesmo sexo, logo é normal e natural. Tá? Chimpanzés cometem aí, na sua visão, homicídios à torta direita, fazem arpões e jogam e estraçalham seus adversários, tá? Você tem espécies, como eu citei, as próprias galinhas e patos que estupram as fêmeas, tá? Eu não chamaria de estupro, eu chamaria de forced copulation, uma copulação forçada, porque não há intenção, tá? Então isso estaria justificado, o humano, de fazer isso também, porque ocorre na natureza. Tem animais que jogam fezes uns nos outros, vamos começar a jogar fezes uns nos outros. Então, você deve avaliar o babuíno, o chimpanzé, o bonobo, quais babuíno, chimpanzé e bonobo, tá? E não fazer um paralelo com humanos. Mas como você acredita, mas como você acredita que você é parente do bonobo, fica impossível para o evolucionista não fazer paralelos, porque ele acredita em uma origem comum dos dois organismos. Só que aí, às vezes, isso gera polêmica, então eles têm que ficar ali nessa contradição eterna, tá? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas a gente tem um ancestral comum, logo talvez tenha alguma base ali, Deep Evolutionary Time, tá? Então fica nessa aí. Então, é o que eu falo, esses movimentos, eles se implodem pelas suas próprias contradições internas, né? Vide aí as feministas brigando com o pessoal do movimento trans por causa de mulher no esporte, então eles mesmos se matam lá. E antes achavam que estavam no mesmo time, né? Então a gente aqui, eu só fico de fora assistindo e dando risada. Eu só não dou mais risada porque, infelizmente, essa galera, eles controlam muitas coisas, eles querem te botar na prisão, querem fechar o discurso, querem controlar, querem que as suas crianças aprendam nas escolas o que eles acham que é o certo e assim por diante, né? Mas, em termos das contradições e as brigas internas, eu acho isso extremamente engraçado. Mas enfim, fiquem com Deus, tenham um excelente domingo e os vejo no próximo vídeo.